Fala pessoal, tudo bem? Dando início aí a mais um quadro no meu canal aqui, que é o Fala Pessoas, né? E claro que esse cara aqui que está aqui do meu lado, que vocês estão vendo, não poderia faltar, né? Ele que é professor de História e Filosofia, pastor, né? Celebrante de casamento, alvirrubro. Essa é a melhor parte. Alvirrubro, né? E nada mais nada menos que nosso amigo Silvio Eduardo Ramos de Moraes. Eita, é o nome completo, rapaz. Silvio para alguns, né? Eduardo para outros, professor para os alunos, pastor para as ovelhas. Mas eu queria que você começasse dizendo assim, Silvio, quem é Silvio Moraes? Dentro disso tudo que você faz, dentro tudo que a gente falou aí, como tu se define? Servo de Cristo. Servo de Cristo. Servo de Cristo. Tentando ser o mais próximo dele, me aproximar ao máximo dele, crescer como ele acha que eu devo crescer. Servo. O resto é consequência. Servo. Amém, é isso aí. A gente que convive, né, contigo sabe que isso é uma verdade, sabe que você tem realmente trilhado esse caminho de servidão, de estar com a gente, né, como, não só como pastor, mas eu tenho o prazer e o privilégio de dizer que sou seu amigo e tenho isso claro. como discípulo. Então, mas antes, assim, eu queria começar, né, falar um pouco da tua história, da tua vida, e como foi a tua infância, de onde você veio, para quem não sabe ainda, né, onde você nasceu, onde você cresceu. Crescer não, né? Desenvolver, né? Rapaz, eu sou recifense, filho de Dona Esté e de seu Solon, lá da Várzea, um bairro aconchegante. Menino que aperreou muito. Pensa no cara treloso, fuleiro. Nem parece, aí olha pra ele. Agora Deus fez a obra, tá fazendo. Mas fuleiro, rapaz. Mas filho de seu Solon, cara trabalhador. Quantos irmãos? São 3 irmãos, comigo 4. Somos 4 no total. Eu sou o mais novo. É o caçulinha, né? Sou o caçula de mamãe, rapaz. Sou o caçula, mas sou lá da Várzea. E nesse teu processo lá, né? Como foi que se deu a tua conversão? Porque assim, é uma história que a gente se conhece. Nem sabe, né? É verdade. Não sei a história da conversão. É verdade. É tão interessante porque, às vezes, a conversão, ela tem que ter um movimento daqueles, né, que chama atenção. Eu fazia isso, eu fazia aquilo. Não, mas eu disse que eu sou um cara meio fuleiro. Fui, né? Um cara meio fuleiro, mas era um cara, sabe, simples, caseiro. Nunca fui de farra, nunca fui de sair, sempre fui muito de casa. Né? Acompanhava a minha mãe desde sempre, lá na Igreja Batista da Várzea, pastor Pedrão, pastor Pedro Serafim, Igreja Batista tradicional, né? Mas desde sempre acompanhando ela. Aí na entrada da adolescência, sabe, eu me entendi pecador, percebi que caminho sem Cristo não tem saída. Aí me batizei, novo ainda, cara. Isso na adolescência ali? Bem no início da adolescência eu me batizei, cara, bem no início mesmo. Ixi, faz muito tempo. Mas foi lá na Igreja Batista da Várzea, em que eu me entendi como pecador, que eu me batizei, né, que eu casei. Eita, tem muita história. História boa lá, história boa. E nessa história aí, onde é que entra a tua vida acadêmica, né? Porque tu é formado em História, não é isso? Sou formado em História. Quem veio primeiro? Não, primeiro foi História, depois eu fiz uma pós em Filosofia, uma pós em Sociologia. Sociologia, faltou a gente falar isso aí. Faltou isso. Eu também fiz bacharel em Teologia, né? Fiz agora uma pós. Currículo. Nada! E fiz outras coisas. Fiz uma pós agora em Ciências Políticas. A gente dialogar bem e crescer intelectualmente e somar na vida do outro. Quer dizer que tu começou com História? Terminei com a História, né, e depois eu fiz algumas pós. Mas era o que tu queria fazer? Nada, cara. O primeiro sonho era fazer medicina, vê? Doutor Silvio. Imagina, cara. Eu morro de medo de sangue. Ia dar certinho. Ia dar errado, eu ia matar os 3. Mas o sonho era fazer medicina. Mas não deu. Precisava trabalhar, precisava ajudar a família, precisava arregaçar as mangas, e medicina é diurno,
né? Eu tinha que estudar 24 horas, e aí Deus me leva para a história e me apaixonei pela história, me apaixonei completamente, amo o que eu faço, amo o que eu faço. Por falar em se apaixonar, né, por falar em onde que entra Rosemary Muniz nessa história. Meu eterno calo, meu eterno calo, ah meu Deus, Rose Muniz, éramos da mesma igreja. A mãe dela frequentava a mesma igreja, nós crescemos, né? Mas desde a infância na mesma igreja, adolescência na mesma igreja, a avó dela já fazia parte daquela igreja. Então as nossas famílias, né, desde sempre, acho que minha mãe tem mais de 50 anos na mesma igreja, tem um bocado de tempo. Então nós nos conhecemos na igreja, né? Depois ela me assediou. Foi, rapaz, eu fui levado pela picada do... Olha como eu sou romântico, mas isso foi na adolescência, nos conhecemos ali na adolescência, 15, 16 anos, né? Namoramos um pouco aquela coisa de adolescente, nos separamos, e depois eu com 19, ela com 17. Aí se reencontraram? Até hoje, se reencontrou, ela me assediou de novo, e eu cedi aos encantos daquela mulher doida, rapaz. E desde isso. E o que Rose significa para a tua família hoje, assim? Uau, Rose é meu norte. Rose é meu norte, Flávio. Flávio, nada, Pedro. Nada. Rose é meu norte, cara. Deus no céu e Rose aqui. Rose é o que eu tenho de mais importante. A gente vê assim que vocês têm uma relação bem... E a gente sabe, né? A gente está mais próximo de vocês, a gente sabe que isso é verídico, né? Rose é o que eu tenho de mais importante, cara. Aperreio ela valendo, de com força todo ela dia. Também. Mas isso muito mais do que eu. Mas ela é meu norte. Ela é meu norte, cara. Eu não teria outro adjetivo. Ela é ela. Aí, Rose, tá com moral. Não, você sabe porque eu tô aqui, eu vou te enrolar, mulher. Aí, dessa paixão, desse amor... Ixi, vem Davi. Davi, poucos anos, acho que 3, 4 anos de casado, né? Nós tivemos Davi, perdemos o nosso primeiro bebê durante a gestação, né? Foi uma dor complicada. Eu sei como é, passasse por isso, sabe muito bem o que eu estou dizendo, é punk, né? E depois que, quando a gente estava com 3, 4 anos de casado, quase 5, Davi veio, foi uma loucura boa, a paternidade é assustadora, mas meus filhos são bênção. E aí, 13 anos depois... 13 anos, eu nem imaginava, cara. Quem chega? Sofia Ellen, sangue de Cristo, tem poder. Sofia Ellen veio para assim, tuim. Totalmente diferente do Davi, né? Totalmente diferente, cara. Oposto. Isso fez a gente crescer muito quanto pais, quanto cristãos. Deus foi muito cuidadoso com a família da gente, sabe? Porque havia uma lacuna no crescimento individual, no crescimento quanto homem, mulher, pais. E Sofia, totalmente diferente do Davi, na maior parte dos sentidos e das ações, fez com que a gente se percebesse tão deficiente quanto pais e pudesse crescer, tanto para um como para outro, né? Ixi, é isso, Sofia e Davi. E não sei se isso aconteceu contigo, mas comigo, né? Porque Benício veio primeiro, né? Estava com 6 anos, quando a gente ficou sabendo que Beto estava para nascer. E eu não sei se esse sentimento foi contigo também, mas eu fiquei pensando assim, poxa, como vai ser agora, né? No teu caso, assim, já estava na pré-adolescência ali praticamente, né? Então, acho que o choque foi maior. Mas Benício estava com 6 anos e eu estava acostumado só com ele, né? Toda a minha história de amor de paterno era com ele e vinha Bento. E eu não entrei em crise, mas fiquei assim pensando, poxa, e agora como é que vai ser? Será que eu vou ter que dividir o amor, a atenção? Claro que hoje o Bento vai fazer 2 anos, a gente tem um pouco mais de atenção com ele, porque, né, ele necessita de atenção. Mas aí entra naquela história assim, a gente tem nosso tempo, né, ainda um pouquinho mais velho que os meninos. Assim, tem um filho preferido, não tem filho. Não que tu tenha filho preferido. Hoje eu sei, eu me coloco nessa idade, não tem filho preferido. São realidades distintas. Tem aquele que você tem mais, né? Um cuidado amado, uma necessidade de cuidado. Então, sim. Mas eu ficava nesse dilema assim, poxa, como é que vai ser?
E eu conversando com um amigo, ele até falou assim, cara, tu vai ter que construir, tu já tem uma história com o Benício, Sim. né, porque ele já tinha 6 anos, Sim. e você vai construir com o Beto também. Sim, sim. Vai ser massa. Vai ser muito bom. E tá sendo massa? Com certeza. Assim, acho que foi... Davi já estava mais velho, Davi né? tinha 13 anos já, então estava na adolescência, estava começando a... Emo, velho. Isso, ó. E aí tu tivesse esse choque, né? Tipo, Davi entrou na adolescência, que é uma fase mais... rebelde. E vindo Sofia, tudo novo de novo, né? E na medida que ela vai crescendo, né? Vai mais rebelde ainda. Mais rebelde ainda, cara. Mas assim... a rebeldia de Davi é menor. Até hoje Davi é tranquilo, né? Acho que Sofia hoje é muito mais rebelde do que ele. Mas a ideia de ser pai de menina, né, num mundo tão complicador, e são 13 anos, eu acho que o mundo girou de uma forma maluca nos últimos anos, nas últimas décadas. Então é uma outra realidade ser pai de menina. Aí tem aquela coisa da paternidade, do cuidado, né, do achegar-se. Foi assustador. Pra gente foi assustador. Acho que Rose diria a mesma coisa, que foi muito assustador. E quando a gente soube que era menina, foi um misto de susto com realização, né? Um casalzinho, aquela coisa meio clichê, não é? Pai de menina e de menina e tal. Mas, como eu te disse, né, anteriormente, Deus foi muito cuidadoso. Então, Sofia, mesmo sendo assustador, para mim ainda é, porque ela é muito questionadora, cara. Ela é muito questionadora. E com todas as realidades dela, né? Ela tem TDAH, né? Então eu tive que aprender isso. Foi um processo de aceitação, de descoberta para mim, de entender o tempo dela, que é muito mais veloz do que o meu. E aí foram 13 anos depois, né? Eu já tinha uma idade avançada, cabelo já não era meu forte. O nosso. Mas isso tudo trouxe um crescimento. Fez a gente mais gente, sabe como é, né? Fez a gente mais gente, mais humano. Perceber mais o mundo em volta. E foi um momento muito crucial da família da gente, né? Tínhamos tido algumas perdas duras, né? Num processo de perda dura. Meu pai, a mãe de Rose, né? Ela estava bem doentinha quando Sofia veio. E o Senhor, na hora certa, plantou uma semente de cura, plantou uma semente de restauração. Foi isso que ele fez. Ele nos restaurou. Aí nesse caminho, nesse processo, né, Davi, Sofia, Rose, tudo isso, aqui na Igreja Batista, né, se torna pastor. Como foi assim, esse teu chamado para pastorado? Eu lembro da tua sabatina aqui. Para com isso, foi um caos. A gente ficava torcendo para... Vai, acerta! E eu não sei nada. Foi pastor Bartô, não foi? Não quero nem falar o nome dele. Não. Ele pode assistir, ele vai achar que eu estou dando margem para ele, fica quieto na tua, Bartô. Mas como foi esse teu chamado assim, pastorado? Já era uma coisa que tu pretendia? Nunca, cara. Não? Nunca. Quando eu cheguei aqui na igreja, nunca. Nunca tinha me imaginado dessa forma. Nunca tinha, sabe, percebido isso. Via pastores, convivo sempre no mundo cristão, desde sempre, mas nunca tinha me imaginado, sabe? Até que num determinado momento, Deus fazendo as coisas do jeito dele, né? E aí é tão bom ouvir a voz do Senhor, né? E nessa caminhada de se perceber gente, né? E aí o Senhor chama para cuidar de gente, né? Gente que pertence a Ele, mas que Ele aqui nos empresta, faz a tua parte, né? E aí a gente foi, diante dessa afirmação do Senhor, eu lembro que eu fui conversar com o pastorzão, e aí o pastorzão confirma e me caminha para o seminário, famoso Penteca, um local maravilhoso. Pensa, Penteca. E aí foram quase 5 anos de estudo, né, que nunca termina, né? Assim, foi conciliando o estudo lá com a prática aqui, né? Porque assim, tu já tinha essa prática, já estava na liderança. Já tinha liderança. Já tinha liderança aqui. Já tinha um trabalho pastoral. A gente já tinha uma liderança aqui, né, com a juventude, a gente já estava na frente da juventude há mais de 5 anos. Inclusive, eu estava vendo hoje aquela entrevista que a gente fez, lembra?
Vixe, lembro, lá na sala de Reinaldo. Meu Deus. Eu vou colocar aqui a imagem. Não, bota não. É sério, eu parecia um pirulito, meu irmão. Feio, não. O tempo me fez bem, cá pra nós. Mas foi um momento de... Então começou ali com a juventude, né? Começou com a juventude. A gente estava à frente da juventude. E aí, nesse movimento de estar à frente, cuidando de pessoas, o Senhor nos chama para ser dele e para viver para ele, para a obra dele. E a partir dali, o Senhor vem nos preparando, sempre, é um preparo contínuo. Ele prepara a minha família, ele preparou a minha família, um momento lindo. E aí, parêntese, né, de novo de Rose. Ah, Jesus, pensa no cabo apaixonado. No final vai ter uma declaração de amor. É verdade, se preparem. Mas foi, porque no início ela não aceitava, cara. Ela não concordava, ela não se via esposa de pastor, que é, usar o termo terrível, é complicado, mas vão compreender, né? Mas é muito, muito difícil a persona esposa de pastor, porque acaba não tendo nome. Você não tem, vira esposa do pastor, perde identidade. Ela não se via daquele jeito, ela não me via daquele jeito. Não me via daquele jeito, até que na metade do curso, foi num domingo que o Senhor nos deu uma palavra maravilhosa sobre entrega, sobre doação. Aí quando acaba a mensagem, ela vem ao meu encontro e diz: meu filho, é para isso que a gente foi chamado. E ela não coloca mais no singular, né? Ela coloca no plural, então ela se agrega ali. E como sempre, né, eu sou chorão valendo, eu chorei dias, né, grato a Deus. E a partir dali ela abraçou. Eu acho que é válido esse suporte, né? Porque assim, deve ser muito difícil ser pastor, né? Porque são desafios, cuidar de pessoas, né? A gente, né, eu faço esse paralelo com a paternidade de filhos, porque são pessoas diferentes, né? E no pastorado são várias pessoas diferentes, com problemas, com alegrias, tristezas que vocês têm que lidar. Então assim, se tu não tem esse apoio de Rose, né? Não funciona, não rolava. Até porque o meu primeiro ambiente pastoral é em casa, sabe? Se eles não estão comigo, cara, não ia funcionar. Se eles não se vissem aqui, não aqui num ambiente, sabe, eclesiástico, igreja física, mas igreja Cristo, né? Se eles não estivessem vivendo para Cristo, ia ser muito mais difícil. Muito mais difícil. E eles são apaixonados pelo Evangelho, cara. Davi é apaixonado pelo Evangelho, apaixonadíssimo pelo que ele faz. Ama o Evangelho, ama a casa do Senhor, ama as pessoas, é apaixonado pelas pessoas. Rose é encantadora ao cuidar, ao se doar, diante de tanta coisa, de uma saúde um pouco complicada, mas mesmo assim ela está aí. E aí foi, a gente veio, acho que 4 anos depois. Desafios, assim, posso citar algumas coisas que são mais difíceis e também a alegria, né? Porque eu acho que se Deus te colocou aqui como pastor, ou aqui ou qualquer outro lugar que você vai ser pastor onde você estiver, né? Mas o que te faz se sentir bem como pastor? Claro que tem o chamado de Deus, ele te capacita, ele te coloca, mas assim, o cuidado das pessoas, é o amor que tu recebe, é o amor que tu tem que dar. O que te faz continuar, claro, com amor a Cristo pelo chamado, mas no trato com as pessoas no dia a dia, assim, Entendi. Assim, primordialmente eu trato com Cristo, né? O estar com Cristo, viver para Cristo, né? O entender que ele controla todas as coisas. Além disso, estar com pessoas é bom demais. Estar com gente, sabe? Como diz o nordestino, barruando um no outro, batendo no outro, se bicando às vezes, concordando, discordando, mas dentro da palavra, sabe, ver pessoas fluindo no Evangelho, ver pessoas apaixonando-se por Cristo, sabe, ver pessoas chorando e estar em Cristo para somar. Acho que esse é o apaixonante do pastorado. Gente, estar com gente feito a gente, sabe, sem os prefixos, né? Eu lembro de uma coisa que eu vi, que o pastor estava falando que ele estava dando aula no seminário e vários jovens, né, tem esse, eu quero ser pastor e tal. E aí ele perguntou assim, qual é o teu sonho? Como se você se vê daqui a 10 anos? Ele, eu me vejo com um grande canal no YouTube, pregando para várias pessoas. Eu me vejo com uma igreja lotada, cheia de gente.
eu me vejo... Sempre o pessoal via o louro, né, do pastorado, Sim. glamour de ser pastor e tal. Aquela coisa midiática mesmo. Aquela coisa midiática. Aí ele falou, beleza. Aí saiu da aula, acabou a aula, ele foi pro primeiro prostíbulo que tinha assim, ele fez assim, ó, a gente vai cuidar dessas pessoas aqui, ó. Uau. Aí ele fez, a gente vai cuidar. Foi num ambiente que tinha o pessoal se drogando, foi essas pessoas que a gente vai cuidar. Sim. Então, dá aquele choque de realidade, né? Porque Claro. eu quero ser... Hoje em dia a gente tem um advento da internet que o cara chega lá, se auto-intitula pastor, ou aposta essas coisas que tem aí, e começa a pregar e vira famoso pastor da internet. Mas eu acho que tem essa consciência de que você vai ser pastor de pessoas, né? De enfrentar problemas. Então, aí eu fiquei, caramba, deve ser um choque. Acho que aqueles jovens aspirantes a pastor, acho que levaram choque, então acho que ali separou os meninos dos homens. Sim, separa ali. Eles viam que realmente, né, vai ser aquilo, porque não é só flores. Não. Nem flores. Não. Se tiver flores, não é pastorado. É sério, olhe para os apóstolos. Né? Olhe para os apóstolos, cara. A gente vai, de acordo com a palavra, né, com a doutrina apostolar. Então, olhe para eles. Se você espera flores, é porque você não foi chamado pelo Senhor. Sabe? Se você espera essa vida, sabe, de glamour, disso ou daquilo, em que as pessoas vão te olhar e vão sempre bater nas tuas costas, às vezes é isso que a gente espera, né? Não mesmo. O evangelho não é desse jeito, não. Não, o evangelho, sabe, faz com que você brigue consigo mesmo. Isso é uma luta consigo mesmo, a questão do ego, sabe, do idolatrar a si mesmo, de você perceber se olha para mim, vem cá, vem em mim. Né? Não, e ainda faz o uso do texto bíblico, né, como o apóstolo Paulo, né? Então, não. E hoje, como começou com pastoreando jovens, e até hoje também, aqui na igreja, tem essa liderança com os jovens, e tem esse desafio, né, assim, graças a Deus aqui a gente tem, vocês, do pastor Tarcísio e tal, a gente tem essa questão de preservar a palavra, né? Sim. Mas, por outro lado, a gente tem a internet que tem várias coisas que a gente vê que não são de Deus, que são ali para o pessoal ganhar like, essas coisas. Sim. E tem esse cuidado com os nossos jovens, né, aqui na igreja, de trazer eles para a palavra, para que eles possam discernir o que é bom e o que não é. E a gente vê na internet aí hoje em dia, pessoas estão lá para afagar o ego. Oba, né? Aquela coisinha, para ganhar like. Sim. Então, assim, eu acho um desafio, principalmente para você que é pastor de jovens também, não só mais da igreja toda, mas de jovens também, de ter essa consciência, né, de direcionar o jovem para esse local, né, de conhecer a palavra. E graças a Deus aqui a gente tem jovens que gostam, né, que estudam a palavra, que conhecem da palavra. Então, a gente fica muito feliz de estar participando disso também, né? A gente como eu disse, né, é encantador você ver pessoas apaixonadas por Cristo. E ao perceber essa paixão, isso é como um combustível, né? E você é levado a fazer mais, a crescer mais, a buscar mais, a aprender mais. Eles te levam a isso, eles querem ler. Esses dias eu estava conversando com alguns jovens universitários, né, então embebidos do marxismo cultural, de todas aquelas questões anticristãs, né, embebidos de um existencialismo fajuto, né, como de Sartre. Então, quando você olha para aqueles jovens que começam a questionar isso, mas e aí, como é isso aqui? Vem cá, certo? E você pega toda aquela leitura e aí volta para a palavra, mas o Senhor está falando isso, o Senhor está falando isso, sabe? Então, isso fortalece, isso faz com que a gente caminhe da melhor forma, isso faz com que a gente tente agregar mais pessoas nisso, certo? E somos uma igreja que é muito séria, A gente gosta da palavra, a gente é apaixonado pela palavra. E quando eu digo muito séria, não é menosprezando outras identidades religiosas, longe disso. Mas a gente prima pela palavra, a gente evita o oba-oba. A gente é muito contra o oba-oba, sabe? A gente evita esses floreios, né? Essa coisa toda, que tem sido muito comum, como tu disseste, né? Likes, rede social, aquela coisa toda, e a gente coaches hoje, da vida. Não sei se tu tem essa visão, mas a gente tem hoje, no geral, né, uma juventude cristã, digamos assim, que por esses adventos da internet, de estar consumindo coisas ali que talvez não seja tão edificante, mas a gente não vou generalizar, mas tem muitos jovens cristãos que são fracos teologicamente, digamos assim. Acho que é a maioria. Né? Então, a gente foi falar, esses ambientes acadêmicos, principalmente, que tem, né, essas questões e tal, se o jovem não tiver ali com essa certeza de quem ele é em Cristo, do que ele vai imbuir na palavra, a gente sabe que tem um número... Engolido.
muito grande de jovens que vão para a faculdade e acabam, né, saindo da fé. Então, tem essa questão também, né? Tem, claro. Você tem um teólogo brasileiro, né, que ele diz que nos últimos 40 anos formamos analfabetos teológicos. Veja que ambiguidade, né? Que coisa contraditória. Formar analfabeto. É duro isso, mas é muito verdade. Né? Se você pega os últimos censos, nós somos, os cristãos, né, no cômputo geral, mais de 86% da população brasileira. Somos mais de 200 milhões. E somos das nações uma das mais corruptas. Então tem alguma coisa neste pseudo-evangelho apresentado, sabe, e vivido. Né? Então, como eu posso ser uma nação cristã e ser corrupto ao mesmo tempo? Né? Tem algo errado nessa estrada. E a gente precisa, sabe, se contrapor a isso mesmo. A gente precisa conversar com isso abertamente. Eu convido sempre meus alunos, seja de teologia, né, seja seculares, para ter um diálogo saudável. Um diálogo que você leve a pensar. E não seja repetidor da mesma coisa. Não seja repetidor do que os outros dizem. Né? Então, a ideia é essa. A ideia é que a gente faça do outro pensante. Nos acompanhe. Vamos pensar junto. Vamos crescer intelectualmente. A fé é pensar. A fé é pensar. Cristo é fato. Cristo é fato, cara. Cristo é um fato histórico. Comprovado. Comprovado, cara. Então, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele habitou aqui. O santo veio no meio dos impuros para que pudesse me justificar. E ele veio. Ah, lindo. Apaixonante, Cristo. E como assim, tu é professor, né, de história, no secular, digamos assim, e como tu lida com isso, assim, em relação à fé? Né? Boa. Porque eu conheço alguns professores de histórias que, digamos que são meio ateus. Não, nem tem meio ateu. Como foi estudar história? Como foi a tua fase nessa vida, no início da vida acadêmica, conciliar a academia com a fé? No início do curso de História foi uma complicação mesmo, porque são muitas informações. A faculdade embebedece, sabe? Ela gera muita informação, ela gera muito argumento. Então, se você não tem esse embasamento, você treme na estrada. E foi um momento que eu tremi, não vou negar. Né? Isso faz parte da caminhada. Foi um momento que eu tremi, que eu, sabe, questionei, né? Mas no decorrer da caminhada, no decorrer do aprofundamento, né, esse tremer não me fez afastar, me fez voltar-me muito mais à palavra. E é quando você estuda, cara, as ciências paralelas, elas te levam a Cristo. A arqueologia te leva a Cristo, a história te leva a Cristo, cara. A história te leva a Cristo. A história é Cristo. A história é Cristo. Então, diante disso, dessa questão da fé, né, que foi a tua pergunta, né, como tratar a história, né, diante de um mundo que olha para Cristo e vai dizer, não, isso é mentira, isso é fake, não é fato, respeitando quem pensa diferente. Respeitando mesmo, respeitando na sala de aula esse ambiente catedrático, na sala de aula respeitando o conteúdo programático, certo? Expondo a história mesmo, certo? Sem comprar contextos ideológicos, sem comprar partidarismo, que é muito comum, né? Mas você apresentando a história, né? Conversando sobre a história, fortalecendo na ciência, né? E aí convidando esses que escutam a crescer na ciência, né? E isso tem feito uma diferença, sabe, na estrada. A estrada tem sido muito boa. E qual o conselho que tu daria aos jovens que estão, né, vivendo essa realidade hoje de enfrentar uma faculdade, um curso que talvez vá direcionar para um lugar meio diferente da fé dele? Qual o teu conselho que tu daria? Como pastor, como professor, ui. Até porque nas últimas décadas o acesso à universidade foi muito maior. Então, há 2 décadas atrás, nós não dialogávamos com os jovens universitários. E hoje a maioria dos jovens cristãos são universitários. Verdade. Uma prova são os nossos jovens aqui. Olha para a maioria, é tudo universitário. Tem historiador, tem psicólogo, né? Tem jornalista. Você está entendendo? Tem quem faz tecnologia, tem quem faz direito. Então, várias vertentes do saber. Certo? Então, o que eu convido a eles, e aí a disponibilidade,
é de manter um diálogo saudável, além das barreiras eclesiásticas, sabe? Em que você vai dizer, não leia isso, não leia aquilo, não leia aquilo outro, eu até brinco com eles, né? E digo, ó, lê tudo, só não te converte, né? Só não vai para lá, tá? Porque a Bíblia ela te responde, ela te dá embasamento para dialogar. Eu acho que o grande problema do diálogo com as outras ciências, ou dentro do mundo cristão principalmente, é que eu quero provar que você está errado. E a minha identidade teológica, a minha vertente teológica é a correta. Se a minha é a correta, a tua parte do princípio que está errado. Então isso não é um diálogo saudável, isso é um embate. E esse embate eu quero vencer e fazer com que você perca. Certo? Então eu quero conversar com ele sobre a ciência do outro lado, que ele está estudando, que naquele momento ele pode ter muito mais embasamento teórico do que eu, aprender com ele e transitar no saber. Ao transitar no saber, a gente vai com Cristo. Ou com Cristo o tempo todo. O tempo todo, em todos os locais. É Cristo. Eu tenho dito, né, dentro da minha sala de aula, né, que há um respeito pluralíssimo. E ali eu estou como professor. E às vezes, ao saber que eu sou pastor, né, eles vêm com... rapaz, adolescente é ótimo. Né? Tui, e aí, o que é que o senhor acha, pastor? Tal. E eu tenho dito a eles, né, que ali eu vou para dialogar sobre filosofia, né, informá-los sobre filosofia, sobre sociologia, sobre a história, né, e quaisquer questão além disso, passou da porta, eu sou um cidadão. E ao ser um cidadão, se você me perguntar, eu vou Cristo o tempo todo, em sala de aula profissional. E eu vou expor o conteúdo programático, com questões que eu concorde, com questões que eu discorde, mas faz parte do meu ambiente de trabalho. Ao fazer parte do meu ambiente de trabalho, eu tenho que informá-los sobre aquilo, certo? Se eles quiserem qualquer informação além disso, aquém da minha formação, aí é da porta para fora. É bom, é um ambiente saudável, arriscado, mas saudável. A gente passou por um momento bem recente, que foi a pandemia, né, que, assim, mudou praticamente tudo, né, e as pessoas também foram mudadas. E qual a tua visão, assim, tanto como historiador, né, qual o papel da pandemia na história, e como pastor também, para, assim, na questão pessoal da gente, como a questão de fé, né, como tu enxergou a pandemia, assim, na questão biblicamente falando, assim, entendeu a minha pergunta, né? Claro. Primeiro, como historiador, como tu vê essa pandemia daqui a quanto tempo? O que isso vai mudar na sociedade? Se vai mudar? Porque a gente vê muito... hoje, falando ainda dos jovens, a gente vê que pós-pandemia, o número de jovens com distúrbio mental, mas assim, cresceu bastante, ansiedade. Não só os jovens, mas muita gente. Adultos, né? Crianças. Deu um boom assim nesse sentido. Então, como tu enxerga isso? Tanto na questão da histórica, né, como professor, e a questão pastoral também? Foi um transpor de águas, sabe? Porque ele fez com que nós nos isolássemos do outro. É tão interessante isso. Porque você é um profissional. Também, eu. Né? E o dia a dia, a gente está mais vinculado a pessoas longe das nossas famílias. E a pandemia gerou uma inversão. Eu tive que conviver muito mais com os meus, né? E que eu não convivia, porque eu passo 8, 10 horas dando aula, certo? Quando chega o pó, como diz o nordestino, o pó da rabiola, né? Então, não sei, eu podia dizer isso aqui, foi mal. Não sei não. Vou botar o tradutor aqui. Sério, quem não souber o que é pó da rabiola, nordestinês, né? Mas assim, voltando, então a gente precisou reconectar-se com quem de fato, isolado do mundo. Eu sou quarentão, né? Não parece, mas eu sou quarentão. Certo? Então, por exemplo, eu tive que me reconectar com a tecnologia para dar aula. Foram quase 2 anos de aula remota. Aula remota, certo? Tudo online. Então, o mundo ficou na tela do computador. E aí, o mundo estava na tela do computador para mim que tinha acesso e para quem não tinha. Que isolou-se de todo mundo. Tem uma pesquisa que diz que mais de 30 milhões de jovens brasileiros não tiveram a devida educação, ciência, nesse período. Há uma lacuna. E aí tem uma outra questão muito interessante, tu falasse como historiador e como teólogo, né? Imagina, você tem um Brasil, um mundo heterogêneo, um mundo de discrepâncias sociais gigantescas. Uma coisa foi passar, né, a pandemia na nossa realidade.
Sala, quartos, cozinha, terracinho, televisão, isso, aquilo, conectão, séries, filmes, e quem não tinha isso? Quem era 2x2 e sala isso. E você não tinha acesso a nada. Verdade. Se para nós foi enlouquecedor, que sabe que estamos, escape, né? Sim, que estamos numa condição um pouco melhor, imagina para quem não. Certo? Então isso é um quê histórico, né, que precisa ser levado em consideração, e aí transtornos vão vir, Flávio. Sabe? Vão vir, porque é um espaço muito curto de convivência. E hoje são 4. No início da pandemia, ele não estava. Eram 3. Mas na pandemia, éramos 4 em casa. Entende? No espaço saudável. E famílias que têm taxa de natalidade altíssima num espaço menor. Enlouquecedor. Então, quanto historiador, a gente está começando a ver essa condição agora, esses efeitos agora, 2, 3 anos depois. E estamos começando a ver, sabe, como educador em sala de aula e vivendo em escolas, você tem um fluxo de neurodivergentes muito maior, que estão chegando, certo? Para a nossa convivência, isso a gente tem que aprender a lidar, aprender a tratar, aprender a trabalhar. Esse processo de inclusão é lindo e é assustador ao mesmo tempo, né? Mas tudo isso faz com que a gente olhe para o dia a dia e perceba que a história está sendo contada. Está sendo contada. Não foi a primeira, voltando para o outro lado, né? Não foi a primeira pandemia. Não foi a pandemia, certo? E no que tange a teologia, a minha oração é que o Senhor, Maranata, ora venha. Esse um já deu. Tá chato. Tá chato. E cada vez ficando mais chato. Tá cada vez ficando pior. Para com isso. Para com isso. Alguns falam de perseguição da igreja, alguns falam que a igreja foi fechada. Lembra daquele diálogo todo? Né, que a igreja foi isso e aquilo. E não que eu queira levantar nenhum debate infrutífero, não é a minha vertente, não farei isso. Certo? Mas eu acho que a perseguição está ainda engatinhando. Certo? Eu quero partir do princípio, o que Deus quis falar à sua igreja no período pandêmico. A quem nós não dialogávamos e passamos a dialogar, se passamos. A quem não acessávamos, será que passamos a acessar? Será que verdadeiramente, quanto cristão a gente aprendeu? Ou ainda somos um cristão de 4 paredes? Falamos para idênticos, falamos para iguais. Será que a gente mesmo aprendeu? Porque quando eu olho para Cristo vivia num mundo isolado, por favor, entenda, mas um mundo controlado por Roma politicamente e naquele rincão controlado teologicamente por judeus. Então você tinha um contexto dentro do Império Romano, né? E você tinha um outro contexto dentro do Império Romano, que é o contexto judaico. E nesse meio Cristo surge, fisicamente, né? Porque ele é a eternidade, né? Para ficar claro, né? Então assim, ele surge, e ao surgir, percebe-se que ele dialoga com todo mundo. Ele vai e dialoga com o samaritano, que o judeu tinha um B.O., sabe, sem graça, para não falar desgraça, né? Tinha um B.O. terrível. Ele fala com os judeus, fala com o samaritano, chama Nicodemos para sentar. Não está sabendo de nada, Nicodemos. Perdoa Pedro. Chama ajuda de amigo. Judas. Chama ajuda de amigo. Cristo era além do externo. Ele mantinha-se. Inclusivo. Sabe? Inclusivo. Ele trazia as pessoas para ele. Será que a gente, nesse período pandêmico, aprendeu a trazer pessoas? Essa é a minha pergunta que eu faço até hoje. Para mim, quanto gente, quanto cristão, quanto pastor, eu aprendi a trazer pessoas? Ou eu só dialogo para a gente mesmo? Para a gente que eu digo, o mesmo rincão, o mesmo gueto é duro, né? Mas o mesmo gueto. Será que a gente ainda fala com esse povo? A gente fala além das paredes? Não nos movimentos pseudo-missionários que acontecem por aí. Não. Mas na intervenção diária, na intervenção corpo a corpo. Sabe, Cristo lá, batendo no outro. Vem cá, Pedro, tu vai dar trabalho, Pedro. Mas tu não vai largar de mim, nem eu de tu. Bota a mão aqui, Pedro.
Vem cá, Pedro, vem cá, Pedro, vem cá, Pedro. Nessa vivência diária, sabe? Nessa vivência diária. Eu acho assim que na época que a gente estava vivendo um período mais forte da pandemia, era tudo muito incerto, porque a gente não sabia o que ia acontecer, se a gente ia voltar à vida social normal. E quem tinha que trabalhar, os que ficavam em casa, ficavam receosos, porque a gente saía, não sabia se ia voltar contaminado, contaminar. Verdade. E a igreja passou um tempo, né? Fechada, né? Depois foi voltando aos poucos e tal. Mas o efeito falou assim, teve esse efeito de, caramba, e agora, né? Como igreja, o que vai ser? Será que vai ser? E eu percebo isso meio que fala assim, depois que meio que passou, que não voltou como era, a gente esperou que voltasse, assim. Aquela coisa mais forte, mais fervorosa, aquela coisa de, caramba, a gente passou por isso junto, então a gente teve algumas percas, né? Sim. Pessoas que foram embora, infelizmente. Mas assim, eu fico com essa sensação também de que, sei lá, realmente fala assim, será que a gente está dialogando mesmo com quem deveria? Né? Quando da pandemia, né, eu lembro que eu tinha a gente até conversou sobre isso, né? O pastor também falava muito, quando a gente voltar. Vai voltar daquele jeito, rasgando, saqueando o inferno. Mas aí voltou, puf. Se eu me abaixar mais um pouquinho, eu desapareço aqui, né? Mas assim, aí a gente voltou e tal. E pessoas até hoje não voltaram. Não voltaram, verdade. Não voltaram. E não voltaram para cá. Não estou falando da placa IBM, SLM, longe disso. Mas não voltaram à vivência. Não voltaram. Então a pandemia foi um marco. Né? Um marco de que as expectativas que tínhamos não foi, quando a gente voltar, a gente vai abalar o mundo. Nada. O número de divórcios no meio cristão estourou. Sabe? Então a gente, infelizmente, acho que a gente aprendeu pouco. Muito pouco. Aí, pegando um outro gancho que veio ali, né, junto com a pandemia e tal, que foi a questão política. Né? A gente viveu aí na... a gente tinha que apertar. A gente tá saindo agora de uma eleição municipal que, bom, para quem não estava vendo esse vídeo aqui há alguns anos, não sei, mas sim, a gente teve em 2022, foi a eleição presidencial. Que foi ali, já no final da pandemia, sim, né? Foi no final da pandemia, né? Assim, já não tinha mais, na realidade. Mas, assim, houve uma polarização que até hoje Sim. Né? Direita, esquerda e aquela coisa toda. Então, dentro da igreja também teve essa partilha. Não vou dizer partilha de direita e esquerda, mas algumas pessoas queriam posições que talvez não coubesse e tal. E a gente viu voltando a falar, como historiador, né, do lado da política, essa coisa dessa polarização, de a gente viu gente que morreu por conta disso, né? Pessoas brigavam, famílias que deixavam de se falar, porque, fulano, esse crânio. Então, como tu enxergou isso assim? Eu, pelo menos, nos meus 20 e poucos anos, eu não tinha vivenciado assim, essa coisa tão bruta mesmo, assim, das pessoas se engalfinharem, de chegar a matar o outro, porque tu é X, eu sou Y, e a gente, não, porque tu tá errado. E, como tu enxergou isso? E depois também, né, do lado pastoral também, porque tem gente que faz esse paralelo. De como enxergar isso assim, e por que tu acha que isso aconteceu? Pronto. Na história, se já tinha indícios disso, ou foi por conta da pandemia que teve ou agregou alguma coisa à pandemia para que as pessoas tivessem essa voracidade de levantar essa bandeira, eu sou esquerda, eu sou direita. Horrível. Só para aqui, isso não estava no script não, viu? Ele queria apertar mesmo, isso não existe não. Isso não se faz não, rapaz. Eita, por isso que eu fui estudar. Por isso que eu fui estudar, Flávio. Eu precisava estudar para dar a melhor informação ao povo que o Senhor me confiou. As pessoas que o Senhor me confiou. Eu precisava estudar. Precisava estudar, Flávio. Por isso, ciências políticas. Porque eu precisava entender as vertentes, as identidades, a forma de pensar, a forma de agir, de proceder, né, disso. Porque foi muito duro, cara. Foi muito duro. Agora tem um sério problema, né? Um problema histórico. Há um aproveitar da fé que não é de hoje. Há um aproveitar da fé que não é de hoje. O aproveitar da fé é constante, é de sempre. Certo? Desde o período monárquico que havia a simbiose entre Estado e Igreja. É quase um Estado teocrático. Então, a igreja da época, para não fazer citações de nome, né? Por favor, senão o canal cai. Então, a igreja da época era uma igreja de Estado.
Você está entendendo? Só no século XIX que as igrejas cristãs protestantes começaram a ter um certo espaço, tá? E aí você vai ter sempre, na fé ou longe da fé, aproveitadores do outro. E você sempre teve aproveitadores da fé alheia, sabe? Da ignorância do povo, do não fortalecimento teológico do povo, do não entendimento das ciências históricas, geográficas, sociológicas, certo? E aí eu sou levado pela maré, para não usar outros meios, outros adjetivos que podem conotar, denotar outras coisas, certo? Então isso foi muito duro, porque as pessoas se diziam, e ainda dizem, eu sou de direita, eu sou de esquerda, e não tenho o mínimo entendimento do que é isso, aquilo. Você não sabe. Você separou o Brasil, você dividiu o Brasil, literalmente, 2022 foi uma prova disso. O Brasil se dividiu no menos de 3 milhões de diferença de um para o outro. Né? O Brasil ainda hoje é dividido. Tá? Certo? Mas as pessoas entenderam isso. Tem um fator muito importante que o Brasil ainda é hoje uma democracia em formação. Né? O Brasil ele se redemocratizou na década de 80, final do século XX. Então você tem 40 anos ainda. Vai se completar, a gente está em 2024. O Brasil sai da ditadura em 85. Então você está num caminho ainda de fortalecimento democrático, fortalecimento de instituições democráticas, mas a gente quer passar feito trator pelas instituições, ou as instituições querem se dar de trator, né, e passar por cima monocraticamente, cientista deixa, né? Né? Monocraticamente, certo? Então, esse fortalecimento das instituições republicanas, né, como historiador, é necessário que se faça. Mas aí você precisa estudar para entender o que é uma república, quais são as instituições que norteiam uma república, quais são os diálogos entre as instituições que deve haver, certo? E você não fez. E aí, vindo para 2022, você teve um uso, sabe, descalabro da igreja. Você teve um uso de forma escancarada, usaria o termo vergonhoso da igreja, sabe, para cooptar por identidades filosóficas. De um lado ou de outro, são identidades filosóficas e humanas. Então, se humanas partem da imperfeição, porque eu sou imperfeito, eu sou podre, mas quem vai me ouvir daqui a anos ou agora vai entender que ele é pecador. Se ele é pecador, ele é falho, certo? Só existe um justo, que é Cristo, e ele nos justifica. Então, eu estou num processo de santificação. Então, todas as identidades políticas que surgem na história da humanidade partem de identidades humanas. Ao partir de identidades humanas, elas partem da imperfeição. E aí, alguns vão dizer, não, vamos para o mal menor. Que é isso? E onde é que Cristo se agrega ao mal menor? Sabe? E aí, muitos se agregaram ao que se entendia como mal menor. Seja de um lado, seja de outro. O que eu, humano, achava que era mal menor, opa, vem cá. O que eu, humano, achava que era mal menor, opa, vem cá. E fica claro isso porque, assim, na eleição anterior, né, a esquerda estava no poder, digamos assim, e ninguém queria mais, porque não sei o quê, e se colocou a direita. Né? Porque ninguém queria a esquerda, pelo que tinha feito ou não. Tal. Aí, nesse outro processo lá, teve essa briga, quem quer mais esquerda, direita e tal. Então, é feito o que eu estou falando, assim, eu acho que politicamente assim, eu vejo essa posição, não concordo contigo, então eu sou contra tu. E a gente não vai concordar com ninguém, sabe, na totalidade. A gente não concorda com todas as coisas, Flávio. E a gente vive na mesma ideia de fé. E tem que ser assim. E a gente não concorda com tudo. Eu vou ter posições que você discorda, e você vai me dizer, e eu vou te respeitar, e vice-versa. Certo? Mas o grande problema é que eu quero estar certo, e se eu estou certo, você está errado, e se eu estou certo, você está errado, você é inferno, e essa dicotomia não cabia, na minha percepção. Tem pessoas que vão discordar de mim, e eu preciso respeitar, mas não cabia à igreja aquilo. Você tem outros fatores que cabem à igreja. Educar politicamente a igreja dentro dos primórdios da palavra. O que é que a palavra diz sobre a política? O que é que a palavra exemplifica sobre política? O que é que os personagens que estão descritos na palavra agiam quando estavam na política? Como eles se comportavam assim? Como eles se comportavam assado? Diante desse descalabro, o que é que faziam, o que não faziam? Aí, ok, é dentro desse primórdio que eu preciso, certo? Direcionar a igreja, né? E de acordo com a consciência cristã de cada um, isso é individual, você no seu voto, porque vivemos numa democracia,
né? Você, no seu voto, vai identificar quem mais se aproxima da tua identidade cristã. E que o Senhor, via o Espírito Santo, te ilumine. Isso não me dá o direito de, tipo, eu tenho a minha escolha, não querer te impor que a tua escolha está errada e que eu estou certo. E que tudo é mais crente ou menos crente do que eu, porque tu votou em X ou Y. Mas a gente fez essa escadazinha, né, de santidade, né? Terrível isso. A gente fez essa escada de santidade. E ao fazer, eu sempre me colocava no degrau mais alto e olhava de cima a baixo para o restante. E aí, se eu estou aqui, alguém vai estar abaixo de mim. E se eu estou aqui é porque eu subi logo. Eu subi os degraus da ciência, subi os degraus da sabedoria, subi os degraus da teologia. Então eu estou num Wi-Fi com o Senhor de 1 tera. E tu acha que isso vai voltar a se repetir na próxima eleição? Há uma possibilidade. Há uma possibilidade. Há uma possibilidade. Acho que é uma clara possibilidade, certo? A gente tem alguns exemplos que são complicados, né? A gente está em 2024, gente. Isso. 2024, certo? Então você teve há pouco, certo? A eleição no município de São Paulo, na capital. Na Meca do Brasil, onde há índices, sabe, econômicos superiores, onde há um índice de escolaridade assim, onde o desenvolvimento intelectual está ali, sabendo que as maiores notas do Enem é daqui, desculpa aí, né? Tá? Mas mesmo assim você teve o descalabro que foi, e não é de hoje. As eleições lá são desse jeito, certo? Você teve cadeirada. Tome, o outro dia eu vou te prender, certo? Eles fraudaram laudos. Você está entendendo? Então, e eu estou há 2 anos de uma eleição presidencial, que você tem hoje, né, um presidente de centro-esquerda, mas com certeza a direita, ou a centro-direita, está forjando os seus... Está governando, até porque o grande representante, neste momento, está impedido, né? Neste momento. Daqui para lá, política, hoje, a história não gira, ela capota. Daqui a 2 anos pode ter mudado tudo e ele voltar. Aí, querido, segurem-se nas cadeiras ou deixem elas vazias. Sendo assim. Mas eu acho que assim, a gente, né, tem vivido esse momento político, né? E que, como falou, né? A igreja, ela teve também essa partilha, né, no meio da igreja, infelizmente, né? E dentro da igreja, trazendo para a igreja, assim, eu acho que isso houve rupturas, né, algumas rupturas, mas que a gente vê, é igual torcer para time de futebol. Eu não torço, porque meu Náutico, estamos em 2024 e desde a metade do ano o meu Náutico está de férias, então eu não torço mais. Sim, depois eu vou perguntar sobre o Náutico. Mas assim, essa questão, já para a gente encerrar esse assunto, da igreja em relação à política, né? A gente sabe que, já falou aqui, né, deu aulas sobre isso, então, que eu espero, né, que eu acho que parte muito também, talvez eu esteja enganado, da questão, como falou, né, do cristão ele não se aprofundar tanto na palavra e olhar para as coisas com o olhar da Bíblia. Certo. Eu leio a Bíblia, mas eu não quero saber o que ela está dizendo, é mais importante do que eu acho, ou o que está todo mundo dizendo que não passa por isso assim, nessa questão. Passa, sabe, assim, eu estava ontem, domingo, culto matinal, né? E aí a gente estava falando sobre isso, né? Que existe uma sanha do saber. E como professor, seja numa universidade secular ou como professor de teologia, a gente quer que os nossos estudantes, eles leiam. Por exemplo, como professor de teologia, é comum que nós, professores de teologia, passemos caminhões de livros de pensadores, né? E aí imagina comigo, vamos fazer esse exercício. O cara trabalha o dia todo, casado, pai de família, certo? Tem a igreja com responsabilidade. Tem. Eu não estou dizendo isso que você não leia. Mas aí você, professor, ele quer passar, ele quer o diploma MEC, né? Aí você, professor, vai lá e toma aí 3 livros por bimestre. Te mata de ler. Ele vai ler os livros, né? Ele não vai ler a palavra. Ele não vai ler a palavra. Ele vai se fortalecer dentro de uma ideologia humana, embebida da palavra, podendo ser baseada na palavra, mas não é a palavra. São interpretações de alguém sobre a palavra. Isso pode ser os melhores teólogos, mas é a interpretação de alguém. Sendo a interpretação de alguém, eu sempre vou por aquele que interpreta, ao meu ver, melhor. E nunca pela palavra. Isso é um risco muito grande.
E diante disso, acho possível a gente, em 2026, ter esses embates ideológicos ainda. Infelizmente. Mas o mais importante é a gente manter a trajetória. A trajetória. A trajetória é qual? Palavra, palavra, palavra. E esses diálogos, além da palavra, fiquem fora da igreja. Esperamos. Eu também, eu também. Você estava falando do Náutico, a gente está caminhando para o final já. Jesus. Vai ter um bate-bola aqui rapidinho só para encerrar. Nossa, mas fala do Náutico, quando foi que tu começou a sofrer com o Náutico? Desde aí? Rapaz, isso aí é um movimento vergonhoso. Vergonhoso, cara. É engraçado a da vida, porque assim, a tendência é os filhos da gente, né? Acompanhar. Ele, tadinho, ele acompanhou. Para quem não sabe, eu sou corintiano e Benício está sofrendo. Nesse momento, o Corinthians está quase beirando o rebaixamento aí. Benício quer todo dia que deixar de ser corintiano. Ele vai ser palmeirense. Ele tá doido. Rapaz, na infância mesmo, eu era torcedor de um outro clube de Pernambuco. Não direi isso para reservar-me. Opa, isso aqui dá um corte. Então corta, tá? Isso corta aí. Eu era torcedor de outro. Porque senão, se um dia meus vizinhos da infância souberem, mentiroso! Foi torcedor disso e eu tenho foto. Acredito que ainda tenho. Né? Vamos buscar. Mas, assim, depois eu comecei a jogar bola, aquela coisa toda. E aí meu irmão mais velho, torcedor do Náutico, Júnior. Sempre tem influência, né? Sim, nesse caso, má influência, né? Eu fui influenciado pelo meu tio. Sim, Tio, ele também tentaram me influenciar para outros times. Não deu. E aí, a partir dali, torcedor do Náutico. Torcedor do Náutico, cara. Infelizmente, apaixonado. Apaixonado pelo Náutico. Essa aí passei para Davi e Sofia já levou a fogada do Náutico. Acabou-se. Bom, pessoal, a gente está finalizando aqui, né? Esse papo vai ter calma, não acabou ainda não, mas já está indo para a parte final, né? E se você já está com a gente até agora, já vai deixando o teu like aí, vai comentar alguma coisa. Os alunos de Silvio vai comentar aí como é que ele é como professor, né, tal. Esses amigos que talvez... Cuidado aí. Ele tem umas fotos dele. Não. A gente vai fazer um bate-bola aqui rapidinho, vou perguntar, você vai responder, para a gente poder encerrar, né? Do que Silvio tem medo? De mim. De mim enquanto homem. Tem medo de mim. Tem alguma coisa que tu gostaria de fazer? Das coisas que tu já faz hoje? Até tu falou já no começo, né, que queria fazer medicina, então seria medicina. Não, hoje mais não. Hoje não. Não, esquecido isso. Completamente. Sabe, como profissional muito bem, sabe, definido no que eu me apaixonei. Você não teria alguma outra profissão, alguma coisa que tu queria fazer? Não. Nada. Não. Outra profissão, não. Amo o que eu faço. Você tem algum apelido de infância? Dudu. Vê que fofo. Até hoje a gente chama de Dudu, né? Minha mãe. Mais em casa. Mamãe, oh meu Deus. Dudu. Dudu. Outros adjetivos que são peculiares ao corpinho. Mas eu não digo isso agora. Me reserva ao silêncio. Qual foi o dia mais feliz da tua vida? Ou os dias, né? Mas tem um assim que diz, não, esse dia aqui ficou marcado, foi o dia mais feliz da minha vida. Que às vezes a gente tem que parar para pensar, né? Não, assim, mas o dia do meu casamento foi um dia fabuloso. Fabuloso, Flávio. A Rose entrando naquela igreja é lindo. Nascimento dos meus filhos, assustador, mas tem essa sequência. Rose, os meus filhos. A consagração foi um grande dia também. A minha sabatina foi um grande dia. A gente não falou disso, né? Mas a minha sabatina foi um grande dia. Foi. Porque eu perdi para mim mesmo ali. Perdi feio, foi muito bom. Foi muito bom. Eu perdi feio para mim mesmo ali. Eu tinha lido muito. Qual foi o teu sentimento assim? Porque acredito que você falou, se perder para mim mesmo, mas você se prepara, você, né, chega ali, não. Chega lá, autossuficiência, Flávio. Quando eu digo ter medo de mim mesmo, eu acho que assim, a gente se coloca nesse lugar de autossuficiente e Deus vai lá e diz assim... Não é contigo não, fera. Fica quieto. E foi desse jeito mesmo. Porque o pastorzão tinha me dado
as perguntas que foram feitas, sabe? Boa parte delas eu tenho estudado. A base teológica das perguntas é uma sistemática de Gruden. Eu tinha lido diversas vezes, tinha dado aula sobre ela. Você está entendendo? Tinha estudado a EBD, para dar aula na EBD sobre tudo aquilo. Não tinha novidade, mas eu não respondi. Porque eu me embasei em mim mesmo. Eu me fortaleci em mim. E eu queria dialogar ali, taca-taca. Apresentar minhas identidades teológicas ou filosóficas. Meu amigo, na primeira pancada eu tremi e o Senhor me colocou no lugarzinho. E você estava lá, viu como foi. A gente ficou... Cara, tem pergunta que a gente sabia aí. Dava um branco assim, dava a gente é isso. É isso, tu sabe, sabe. E sabia. Boa, aliás, sabia. Sem pestanejar, eu sabia, a grande maioria, Flávio. Sabia porque eu tinha estudado. Sabe, eu dava aula daquele conteúdo, eu dou aula daquele conteúdo. Então a aula de teologia me força a essa leitura constante. Então a sabatina era perguntas e respostas do que eu vivo. Né? E, cara, o inimigo veio fazer o que aqui? Tal. E eu lembrei, vê aonde a gente foi. Então aquilo ali foi uma luta comigo mesmo. Por isso que eu digo, né? Eu tenho medo de mim, da minha autossuficiência. Bom, e o que é a família para tu? O que significa a tua família? Rose, já falou aqui de falar de Rose de novo vai ficar chato. Né? O que eu tenho de mais importante. O que eu tenho de mais importante, Flávio. Minha família é o que eu tenho de mais importante. Sabe? Meu lar, minha casa, meu local de segurança. Sabe? Sem as máscaras que a gente acaba utilizando. Você precisa estar de bem sempre. Você é ministro de louvor. Você precisa estar ministrando a igreja sempre. Você pode chegar aqui um caco, mas você... E vamos embora. Você está entendendo? Você está escalado para isso. Vamos embora. Mas quando chega em casa é você. Você está entendendo? Então isso... Minha família e minha casa. Bom, e para encerrar, a última pergunta, quem é Deus para você? Eita! A gente falou de família, falou de trabalho, tudo. Para terminar, cara, Deus quem é o Deus para respirar. você? É o Senhor de todas as coisas. É o deitar e levantar. É o que me faz andar. Se quiser fazer, Ele me faz parar. Porque a gente só quer andar às vezes, né? Mas eu vi um vídeo esses dias de um pastor traduzindo não, mas falando do tetragrama, né? Eu achei fabuloso, que é o Yahvé. É o respirar. É o que me dá a vida. E na hora que Ele quiser tirar, Ele tira. Mas Ele é. Bom, gente, chegamos ao final. Silvio, valeu. Valeu, Pedro. Foi massa. Muito bom. Foi então, massa. Agradecer a vocês que estão com a gente aí desde o começo. Deixa teu like, né? Comenta, compartilha esse vídeo com o pessoal. Acredito que vocês em algum momento aí sido abençoado por alguma fala desse Silvio aí. Então, valeu, até a próxima. Esse foi só mais um episódio do Fala Pessoas e vamos ter mais pessoas aí para a gente trocar uma ideia, dialogar. E claro que o Silvio não poderia deixar de estar nesse local aqui com a gente. Valeu? Abraço. Valeu, gente. Cheiro.